O Congresso Nacional aprovou mudanças na legislação trabalhista e a reforma já foi sancionada pela Presidência da República. Na reportagem especial de hoje, vamos saber quais foram as modificações feitas na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e a partir de quando as novas regras entram em vigor. Veja só. A nova lei vale para todos, empregados urbanos e rurais com carteira assinada. Em relação às regras gerais, a mudança alcança inclusive trabalhadores contratados sob regime especial de trabalho, como bancários, telefonistas, trabalhadores de frigorífico, jornalistas, professores, vigilantes, empregados domésticos e profissionais liberais. Para esses profissionais, no entanto, as normas específicas que disciplinam as categorias foram mantidas. Dentre os pontos da consolidação das leis do trabalho que foram atualizados pela reforma, estão dispositivos que alteram critérios para a concessão de férias, definem regras para a negociação coletiva, acabam com determinadas modalidades de jornada e regulamentam outras. Estudantes e empregados menores de 18 anos ainda têm o direito de coincidir o período de descanso com as férias escolares. Já os demais trabalhadores, que só podiam dividir em 2 períodos os 30 dias aos quais têm direito por ano, agora poderão parcelar as férias mediante negociação. É o que explica este especialista em direito do trabalho. Ao contrário do que nós tínhamos, você pode parcelar as férias em até 3 períodos, desde que um deles não seja inferior a 14 dias e os outros 2 também não sejam inferiores a 5 dias. A outra mudança em relação às férias é que antes você não podia parcelar as férias dos empregados maiores de 50 anos e dos menores de 18 anos. A partir de agora, essa restrição desaparece. Tanto os empregados maiores de 50 quanto os menores de 18 anos poderão ter suas férias parceladas, inclusive nessa nova modalidade de 3 vezes. Além de maior flexibilidade no parcelamento das férias, o empregado poderá, se previsto em contrato, trabalhar de casa, sem o controle direto de jornada e de intervalos. Tiago viveu essa experiência durante 1 ano e meio, depois que se mudou de São Paulo para Brasília e manteve o vínculo com a empresa, onde atuava nas áreas de design e direção de arte. Pelo menos uma vez por dia eu falava com a minha diretora de criação. Eu recebia geralmente a minha demanda de trabalhos por e-mail e eu só alinhava com ela a entrega, prazo, essas coisas. E aí depois da produção eu reenviava para eles, verem se estava tudo ok. E pelo menos uma vez por dia a gente fazia esse processo. Agora, com as novas regras do trabalho remoto, o acompanhamento do serviço desempenhado no chamado home office será feito por tarefas, e as ferramentas que o trabalhador precisar usar para executar as atividades pelo teletrabalho serão formalizadas. A partir de agora, esse trabalho está regulamentado, é que não haverá o controle de jornada. Ou seja, quem for contratado pela modalidade de teletrabalho não terá direito a horas extras, porque não haverá o controle de jornada desse empregado. Outra novidade destacada pelo especialista em direito do trabalho é a regulamentação do trabalho intermitente. Se você se utilizar de empregado durante 2 dias, durante uma semana, 1 dia na outra, 3 dias na outra e 1 dia na 4ª semana, você vai remunerar por essas horas trabalhadas e não estará afastada a relação de emprego. É uma nova modalidade de contratação que nós não tínhamos vivenciado ainda no direito do trabalho. É mais ou menos desse jeito que o Marcos trabalha há 10 anos. O garçom que presta serviço para 2 buffets tradicionais da capital federal prefere ter mais liberdade de escolher o dia que vai trabalhar. Às vezes o maître, que é o maître do buffet, que é o que faz o contato com a gente, ele liga 6 dias antes, 5 dias. Você pode trabalhar tal dia, tal data. Aí às vezes você já tem um compromisso numa residência ou em outro buffet, você fala, não, eu não posso porque eu já tenho um compromisso. O profissional contratado nessa modalidade deverá ser convocado com no mínimo 3 dias de antecedência e terá 48 horas para recusar o chamado. O pagamento deverá ser feito por hora trabalhada ou diária, mas não poderá ser inferior ao valor hora correspondente ao salário mínimo, nem à remuneração dos demais empregados que exerçam a mesma função. A nova legislação também acabou com a chamada jornada in itinere.
Até então, para os trabalhadores das empresas localizadas em área de difícil acesso ou não atendidas por transporte público, o tempo de deslocamento na condução oferecida pelo empregador para ir e voltar do trabalho era computado como tempo à disposição do empregador. Ou seja, o deslocamento trabalho-casa, casa-trabalho não será mais computado como jornada, ainda que o empregador forneça o transporte e ainda que seja um local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular. Em relação à negociação de condições de trabalho entre patrões e empregados, a nova norma estabelece que o que as categorias e as empresas ou sindicatos patronais acordarem vai prevalecer sobre a legislação trabalhista. A Lei 13.467 de 2017 elenca os direitos que poderão ser negociados por intermédio de acordo e convenção. Dentre eles estão os que dizem respeito à jornada, intervalos e parcelas que integram a remuneração dos trabalhadores, como gorjetas, prêmios e gratificações. O texto também dispõe sobre matérias que não poderão ser negociadas. Proíbe, portanto, a discussão sobre licenças, duração de férias, normas de segurança e saúde do trabalho. O que foi excepcionado são matérias de ordem pública que, direta ou indiretamente, estão tratados na Constituição. E aí a lei resolveu, para explicar, para que não haja controvérsia futura, dizer, olha, essas matérias não podem ser convencionadas. Ou matéria de ordem pública ou porque já estavam na Constituição, direta ou indiretamente. Já a contribuição sindical, que era obrigatória, agora é opcional. A partir de agora, a contribuição sindical passa a ser facultativa. Só descontam para o sindicato aqueles empregados que autorizarem o desconto. Quer dizer, hoje, um dia de serviço, desde que seja autorizado. As novas regras publicadas em julho entram em vigor em novembro. O Poder Judiciário, ao longo dos próximos anos, vai se manifestar para saber se essas normas se aplicam aos atuais contratos de trabalho ou se isso será objeto de uma nova contratação, ou se só os novos empregados é que poderão ser atingidos por essas novas normas. Mas algumas têm aplicação imediata, inclusive no contrato de trabalho. Entretanto, se eu já tenho um trabalhador com contrato por prazo indeterminado, eu não posso transformá-lo, por exemplo, em trabalho intermitente, porque eu terei que contratar novos por trabalho intermitente e não para os atuais empregados. Mas isso, a jurisprudência ao longo dos próximos anos vai acabar por determinar, qual a norma aplicável e qual a situação que a gente terá a aplicação imediata da norma.